Todas as escrituras sagradas descrevem as sensações que se espera que o homem viva. A mensagem é sempre a mesma, que devemos preferir a espiritualidade ao invés das tentações do mundo material, e devemos louvar o Criador. O Criador não tem necessidade de nossos louvores, porque Ele é totalmente isento de egoísmo. A única coisa que Ele deseja é preencher cada um de nós com prazer. Este é proporcional ao nosso desejo de escolhê-lo entre todas as outras coisas, e as nossas aspirações de conquistar atributos semelhantes ao dele. A glorificação do Criador é uma indicação da orientação correta do Kli. Os prazeres da fusão com o Criador podem se tornar infinitos, eternos, perfeitos, e só são restringidos pela intervenção do egoísmo da pessoa. O altruísmo é um atributo específico, um meio de correção do Kli. O egoísmo não traz nada de bom, nada que vale a pena. É fácil ver que quanto mais as pessoas têm, mais provável que não estejam satisfeitas. Os países mais desenvolvidos normalmente têm uma taxa alarmante de suicídios entre jovens e velhos. Alguém pode dar tudo a uma pessoa. Isto frequentemente resulta numa falta de sensação dos sabores simples da vida. O sabor é sentido somente quando o sofrimento e o prazer entram em contato. A satisfação de um prazer leva à extinção do desejo de recebê-lo. A lei do Criador de mudar a natureza egoísta do Kli para uma natureza altruísta é dada para nosso benefício, e não por sua causa. A condição atual do homem é chamada de Olam Shazed, este mundo, mas sua própria condição é o Alam Abá, mundo vindouro. Um mundo é o que alguém sente num dado momento. O próximo sentimento elevado percebido leva à percepção de um novo mundo. Cada estudante, mesmo que tenha feito um breve curso de Cabala e depois se afastado, ainda assim receberá alguma coisa que se manterá viva dentro dele. Cada um de nós sente de maneira inconsciente qual é a coisa mais importante da vida. As pessoas são todas diferentes. Algumas nasceram mais inteligentes e mais rápidas. Tais pessoas geralmente obtêm sucesso nos negócios e na sociedade. Elas se tornam ricas e começam a explorar os outros. Algumas pessoas nascem preguiçosas, crescem e se desenvolvem vagarosamente. Não são muito afortunadas. Algumas podem até trabalhar mais intensamente que as espertas, mas em troca obtêm pouco. Não somos capazes de avaliar neste mundo os esforços de uma pessoa, pois eles dependem de muitas qualidades internas inatas dos homens. Não existem aparelhos que possam medir os esforços interiores morais de um homem, nem os esforços físicos. O Baal Hassolam, Rabi Ashlag, escreve que aproximadamente 10% das pessoas neste mundo são os assim chamados altruístas, estas pessoas que recebem prazer ao doar. Assim como um egoísta pode matar por não receber, tal altruísta pode matar por não ser capaz de doar. Doar é só um meio de receber prazer para si. De certa maneira, tais pessoas são egoístas também, porque sua intenção é receber algo como resultado de sua doação. Naturalmente, elas também têm de passar pela correção. Com relação ao espiritual, não há diferença. Elas têm que percorrer um longo caminho para compreender o mal inerente de não serem genuinamente altruístas. Este é o período no qual elas percebem que são egoístas. Quanto mais espesso, mais egoísta é um homem, mais próximo ele está de aproveitar a oportunidade de mudar para a espiritualidade. Seu egoísmo está tão maduro quanto enorme. Agora, mais um passo se faz necessário: perceber que este egoísmo é um mal para o próprio homem. Ele deve então rogar ao Criador para mudar sua intenção
de receber para beneficiar a si mesmo, para receber para beneficiar o Criador. O atributo da vergonha aparece em Malkuth de Ein Sof, quando ela percebe o que Keter, Bechina Shoresh, é. É a sensação do nítido contraste que existe entre a luz e ela mesma. Malkuth, por si mesma, não percebe a luz, somente os atributos e propriedades que são despertados nela pela luz. A luz, por si mesma, não possui nenhum atributo. Aqueles atributos que Malkuth sente são o resultado da influência que a luz exerce sobre ela. Todas as reações do organismo humano são úteis e necessárias, quer tratando-se do organismo espiritual ou material. Considera-se que todas as doenças são uma reação do organismo para manter um estado de equilíbrio. Imagine que um homem tenha uma febre. Seu organismo produz uma alta temperatura para matar os germes, para se proteger. Esta reação é sempre vista não como uma condição doentia do organismo, mas como uma manifestação do exterior, uma reação a um processo interno. É por isso que é errado eliminar os sintomas das doenças, isto é, neutralizar a reação do organismo. Nosso egoísmo é muito esperto. Se existem alguns desejos impossíveis de satisfazer, ele os suprime para que sofrimentos desnecessários não sejam causados. Entretanto, no momento em que certas condições surgem, esses desejos reaparecem. O acima mencionado é verdadeiro até mesmo para uma pessoa idosa, fraca ou doente, que não tenha desejos especiais, com exceção de um: permanecer viva. O organismo suprime os desejos que não podem ser satisfeitos. A evolução do mundo é dividida em 4 estágios. Or Yashar, quando a Bechina Aleph se transformou na Beit, a Beit na Gimel e assim por diante. Mas quando Malkuth de Ein Sof foi formada, ela absorveu todos os desejos das Sefirot superiores, que vivem em Malkuth e não mudam de jeito nenhum. O fato de que outros mundos foram formados mais tarde não tem relação com desejos que mudam, mas com intenções que evoluem. Dependendo da intenção, desejos diferentes são ativados, mas os próprios desejos não mudam. Nada novo, que já não existisse antes, é criado. Acontece o mesmo com os pensamentos que chegaram até nós hoje, mas não ontem. Eles já estavam lá antes, mas ontem estavam ocultos de nós. Tudo se encontra em um estado latente dentro do homem, e há um tempo para a revelação de cada ação. Não é criado nada de novo. É impossível transformar uma coisa em outra diferente. Por exemplo, transformar a natureza inorgânica em orgânica, ou seres do reino vegetativo em membros do reino animal, e etc. As classes intermediárias existem, por exemplo, os corais do mar entre o mundo inanimado e o vegetativo. Entre o vegetativo e o animal, podemos encontrar um organismo vivo se alimentando do solo. O macaco está situado entre os reinos de existência animal e humano. Ele não pode ser totalmente animal, tampouco será um ser humano em algum momento. A única transformação que pode ocorrer é quando uma centelha divina atrai o homem para o espiritual e nutre o desejo de conseguir, de alcançar algo mais elevado. Neste estágio, então, esta criatura de 2 pernas se torna um verdadeiro homem. Existem pouquíssimos homens que podem ser chamados de homem, sob o ponto de vista da Cabala. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia está prestes a atingir um beco sem saída e fazer com que cheguemos à conclusão de que este não é o objetivo principal, mas primeiramente é preciso que cheguemos a este beco sem saída. Os cabalistas sempre organizaram grupos de estudantes. Sob nenhuma circunstância os estudantes são classificados ou diferenciados de acordo com seu desejo de estudar. O homem é criado de antemão com certos desejos, e ninguém sabe por que
ele é criado desta maneira e porque seus desejos são dispostos de um modo específico. A classificação e a seleção em um grupo acontecem naturalmente antes de um grupo permanente ser constituído. Ninguém, com exceção de Haim Vital, entendeu o Ari corretamente. O Ari, Rabi Isaac Luria, viveu em meados do século XVI e ensinou em Safé. É sabido que Haim Vital incumbiu-se de estudar seguindo o novo método, elaborado pelo Ari. Já havia grandes cabalistas no grupo do Ari, mas no entanto ele transmitiu tudo exclusivamente para Haim Vital. A maneira que o mestre da Cabala ensina depende do tipo de almas que descem para este mundo. Antes do Ari, existiam outros sistemas de ensino, outros métodos. Depois da revelação dos métodos do Ari, é possível que todos estudem, só um desejo genuíno é requerido. O Baal Hassulam, Rabi Ashlag, não modificou o sistema do Ari, só o entendeu. Ele forneceu comentários mais detalhados sobre os livros do Ari e sobre o Zohar. É desta maneira que aqueles de nossa geração que queiram estudar a Cabala e colocar-se mais perto do reino espiritual podem entender a essência interior do material estudado e podem estabelecer analogias ao ler a Bíblia. As almas que entraram neste mundo anteriormente ao Ari percebiam o espiritual como puramente extrínseco. Após a morte do Ari, almas começaram a descer, e elas estudaram e analisaram a si mesmas e o mundo espiritual por meio de um método espiritual e científico. Esta é a razão pela qual os livros que apareceram antes do Ari foram escritos em forma de narração. Os livros subsequentes aos ensinamentos do Ari, como por exemplo o estudo das 10 Sefiró, são escritos usando a linguagem das Bechinó, fases, das Sefiró e dos Olamó, mundos. Esta é uma engenharia psicológica, uma abordagem científica da alma. Para um grande cabalista, não há razão para se dedicar às ciências de nosso mundo, executar diferentes experimentos e descobertas. Ele pode conseguir todas as explicações do ponto de vista da Cabala, pois ela é a fonte de todas as ciências. Cada ciência possui uma linguagem própria. Se o cabalista não for um cientista, ele não será capaz de descobrir fenômenos diferentes usando a terminologia científica exigida. O cabalista compreende as verdadeiras leis do universo, que são a base da essência espiritual e material de todas as coisas. Em que língua deverá descrever a correlação entre dois objetos? E quais são as relações entre objetos espirituais? Como ele pode descrever a força espiritual que mantém este mundo inteiro unido? Nenhuma fórmula específica neste mundo pode exprimir tudo isto. No mundo espiritual, o cabalista deve ser capaz de transmitir todas as suas percepções. Entretanto, como estas percepções podem ser disponibilizadas aos leigos? Mesmo que de algum modo fosse possível descrever, nada poderia ser aplicado em nosso mundo até que o homem mudasse sua natureza egoísta. Se as pessoas pudessem adaptar seus atributos para um nível mais elevado, elas seriam capazes de se comunicar entre si numa linguagem espiritual e realizar ações espirituais. Cada pessoa recebe e sofre de acordo com o nível em que se encontra. Para se elevar a um nível espiritual, uma tela, massage, é necessária, e esta não é uma tarefa fácil. O homem, por assim dizer, está preso dentro de um círculo vicioso do qual não pode escapar. Ele então ignora o que está além dele. É por isto que a Cabala é chamada de ciência secreta por aqueles que não conhecem suas obras. Em sua introdução ao livro do Zohar, o cabalista Baal Hassulam fala sobre os 4 níveis de conhecimento: 1. Matéria, 2. Forma vestida de matéria, 3. Forma abstrata
4 essência. A ciência pode apenas estudar a matéria, e a matéria com uma forma. A forma sem matéria é uma concepção puramente abstrata e não se presta a análises precisas. A última, a essência, que é o que anima os objetos e provoca reações, é incompreensível. O mesmo se aplica ao mundo espiritual. Mesmo um grande cabalista pode, ao estudar alguma coisa espiritual, distinguir a substância e a sua aparência, em qualquer que seja a forma, mas nunca a forma sem a substância. Assim, na dimensão espiritual, há também um limite ao nosso conhecimento do universo. Por fim, quando um cabalista alcança um determinado nível necessário, ele recebe um presente do alto, e os segredos do universo lhe são revelados.